Olá, aqui é o professor Gesildo. Hoje nós vamos falar de mitologia. Você já ouviu falar? Já deve ter ouvido falar com certeza. E se você está neste vídeo, é porque você já ouviu falar de mitologia. Antes de nós avançarmos, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, aperte o sininho aí para quando a gente publicar novos vídeos você ser avisado. Compartilha que você vai ajudar bastante neste projeto. Valeu? Então, mitologia, o que é isso? Primeira coisa aqui, nós vamos falar mitologia dando destaque à Grécia Antiga. Lá no final nós vamos falar de mitologia brasileira, indígena. Nós temos sim mitologias. Se você não sabe, mas saiba agora que nós temos sim mitologia. Por que começar pela Grécia Antiga? Por que falar de mitologia da Grécia Antiga? Porque é lá, na Grécia Antiga, que começa o pensamento racional. Começa o pensamento racional? É lá que começa a se exigir explicações racionais para os fenômenos da natureza e para as questões humanas. E aí é importante nós entendermos o mito naquela região. Como falar desse tipo significa dizer que o mito é uma forma de pensamento. Essa forma de pensamento, como você vê aí na sua tela, a palavra mito vem de mitos, em grego, que era o mito eram narrativas orais, apresentado na forma de poemas musicais. Você sabe a estrutura de um poema. Então, lá as histórias, os mitos que com certeza você já teve algum acesso, eles não eram contados assim da forma como as histórias que nós temos acesso ultimamente, mas eram poemas e poemas orais cantado. Imagina só numa praça pública alguém declamando poemas em forma de um canto. Então essa era a forma que esses mitos eram transmitidos lá na Grécia antiga. Essas tradições míticas eram importantes porque era numa época que ainda não havia escrita, então todos os conhecimentos eram passados através da fala. Isso não só na Grécia. Se você for verificar aqui nos povos ameríndios, por exemplo, a tradição também era oral, o conhecimento também era passado de forma oral. Mas nós estamos falando numa época que, pela ausência da escrita, do conhecimento escrito, o poema, essa tradição, a depender do lugar, era contado de forma diferente. Imagina uma história e que ela é transmitida de boca em boca e vai se contar num determinado lugar, a versão é diferente daquela versão inicial que você aprendeu. Então, se eu conto uma história para você, você não escreve e vai transmitir essa história em outro lugar, você vai falar segundo o seu entendimento. Preserva-se alguns elementos, obviamente, algumas características, mas a versão ela tem mudanças. Agora imagina isso ao longo de milhares de anos. Como que essas narrativas elas não foram sendo modificadas? Quem cantava esses mitos, né? Quem narrava esses mitos? Era uma figura chamada o poeta cantor. E aí, dependendo do lugar, da tradução que você pesquisava, o chamado Aedo. Então, quem que era esses caras? O que eles faziam? Eles contavam histórias tradicionais que ligadas à origem de tudo ou à condição do ser humano. Então, o poeta cantor, e aí você vê na sua tela a imagem de um desses poetas, daqueles que teria sido um desses poetas, Homero, né? Ele era um viajante andando de cidade em cidade, era também concebido como uma espécie de aquele que recebe a palavra dos deuses e transmite aos homens. Então ele era uma figura muito respeitada, porque era um escolhido dos deuses para transmitir aquilo que os deuses estavam falando aos homens. Imagina aqui a figura dos pastores, dos padres, que se dizem enviados de Deus e seriam mais um transmissor da imagem, da mensagem de Deus. É o poeta Rapsodie. Ele também tem essa função de transmitir a mensagem dos deuses aos humanos. Esses mitos, eles
falavam de uma série de coisas, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas eles falavam, por exemplo, história dos deuses, de heróis, eles transmitiam valores éticos, ensinamentos religiosos, e entre outras situações, né? Falavam da história do povo ali específico. Como era através dos mitos que as pessoas ficavam sabendo, era o mito o principal instrumento de educação dos jovens. Então, ao narrar, o poeta Rapsodon, ao narrar aquele mito, ele estava, por exemplo, falando como é que os deuses queriam que os homens se comportassem. O que eles deveriam fazer, o que era justiça, o que deveria ser feito nas diferentes situações. Certinho? Esse pensamento mítico, ele falava então de duas coisas principais. Era memória cultural, essas memórias culturais, como eu já até iniciei, ele falava sobre questões de valores éticos, as histórias dos heróis, valores religiosos, falavam sobre os deuses. Então era um conjunto de elementos que esses mitos traziam e colocavam na memória daquele povo para ser transmitido para a posteridade. Uma outra coisa importante que esses mitos faziam era que narrava sobre o princípio do mundo e a formação do universo. Então, os mitos, eles tinham essa característica de procurar o princípio do mundo e a formação do universo, além, obviamente, da origem dos deuses e também dos acontecimentos que afirmavam como era que os seres humanos tinham sido criados e como é que os seres humanos deveriam se comportar, ok? Esses mitos gregos, eles tinham duas características importantes, né? Eles eram teogonias e eram cosmogonias. As teogonias, eles narravam a origem dos deuses, ou seja, o nascimento dos deuses. E aí vai falar sobre o nascimento de Zeus, Uranus, Gaia, Apolo, Poseidon, Afrodite, Eros, e entre todos os outros deuses. Então narrava a origem. Isso é importante para os humanos conseguir compreender até mesmo a sua origem. Assim como a cosmogonias, né? Ela também era o cosmogonia que narrava sobre a origem do mundo. Olha só, esse narramento, perdão, essa narração, esse narrar, o ato de narrar sobre a origem do cosmo, a origem do mundo, é uma questão importante aqui, porque responde aquela pergunta: qual a origem do mundo? Em linhas gerais, o mito ele cumpre um papel importantíssimo em todas as sociedades. No caso aqui, demonstrando as sociedades gregas, porque permite que os humanos comecem a dar significado às coisas, ao mundo que ele vive. Então, ele começa a explicar, por ordem, vamos pensar desse jeito. Imagina se um mundo que não teria explicação, antes da filosofia, antes da ciência. Então, o mito cumpria esse papel de explicar e também cumpria um papel educativo, no mundo que não tinha escola, e como educar os jovens, como transmitir os valores, como transmitir as ideias, os conhecimentos para fazer os instrumentos que possibilitavam o nascimento então desses o nascimento do mundo dos humanos, ok? Vou falar aqui um pouco, né, porque normalmente a gente não fala dos deuses gregos. Então nós no Brasil existe mitologias brasileiras e são mitologias riquíssimas, tá? Que possibilitam, com certeza, uma série de compreensões, sobretudo, também para aquele povo, sobre o nascimento, sobre a origem do mundo, etc. Então, nós temos algumas divindades, nossa, né? Vamos pensar. Esses três deuses que vocês estão vendo aí, que é o Tupã, a Jaci e o Guaraci, são divindades tupi-guarani. Tupi-guarani. Então, o Tupã é chamado de o espírito do trovão. O Tupã é o grande criador dos céus, da terra e dos mares, assim também
como do mundo animal e vegetal. Ele ensina aos homens a agricultura, o artesanato, a caça, concedeu aos pajés o conhecimento das plantas medicinais e dos rituais mágicos da cura. A Jaci é a deusa da lua e guardião da noite. Ela é protetora dos amantes e da reprodução. Um dos seus papéis principais é despertar a saudade no coração dos guerreiros e caçadores, apressando então a volta para suas casas, para sua esposa. Ela é filha de Tupã, Jaci é a irmã mais nova da esposa de e esposa de Guaraci. Tá? Então, a irmã e esposa de Guaraci, o deus do sol. O Guaraci, por sua vez, é o filho de Tupã, é o deus do sol. Ele auxiliou o pai na criação de todos os seres vivos. É irmão marido da Jaci, a deusa lua, né? A Jaci é a deusa lua. Guaraci é o guardião das criaturas durante o dia. Na passagem da noite para o dia, o encontro de Jaci e Guaraci. Também as esposas pedem proteção para o marido que vão caçar. Os outros deuses, nós temos outros deuses, a Seuci, Anhaguá e a Sumé. A Seuci, ela é protetora das lavouras, também são deusas tupi-guarani, é uma deusa tupi-guarani. Ela é protetora das lavouras e das moradias indígenas. A Seuci, ela foi comparada pelos colonizadores católicos à Virgem Maria. Veja o interessante da história da Seuci, né, do mito. Por quê? Né? Porque ela teria dado à luz de maneira milagrosa ao seu filho Jurupari, então, que é o espírito guia e guardião. Ele nasceu do fruto da cucura purumã, que é uma árvore que representa o bem e o mal na mitologia dos tupis. O Anhanguá, ele é inimigo de Tupã. Anhanguá é o deus das regiões infernais. É um espírito andarilho que pode tomar a forma de vários animais da selva. Apesar de ser considerado protetor dos animais e dos caçadores, ele é associado ao mal. Se aparece para alguém, é sinal de desgraça e mau agouro. O Sumé, ele é o responsável por manter as leis e as regras. Sumé também trouxe conhecimentos como o cozimento de mandioca e suas aplicações. Em virtude da desobediência dos indígenas, Sumé um dia partiu. Saiu caminhando sobre o Oceano Atlântico, prometendo voltar para disciplinar os índios. Além desses deuses da cultura tupi-guarani, nós temos outras divindades. Por exemplo, a divindade da Aquawamba e Yorishiriamori. Essas divindades, elas pertencem a grupos importantes do Brasil, né, do grupo dos indígenas, que são os Yanomamis, Araras e dezenas de outros povos. Obviamente que os povos indígenas, atualmente, que são mais de 800 mil, segundo um censo, eles têm diferentes também mitologias. Mas vamos lá. O Aquambuba, ele trata-se de uma divindade dos índios araras, da bacia do Xingu, no Pará. Ele é rigoroso. O Aquambuba tocava sua flauta para trazer ordem ao mundo. Um dia, conta-se a história, por causa da desobediência dos seres humanos, eles foram lançados nas águas. Os poucos sobreviventes tiveram que aprender do zero como dar continuidade à vida. Aqui é interessante porque, aparentemente, o mito do Aquambuba, ele faz a gente pensar no dilúvio, né?
porque quando ele se, vamos pensar, ele fica possesso com as loucuras dos humanos e ele joga então esses humanos todos na água, né? O outro, também famoso, né, nós temos o Irixiri Amorim. É um personagem do mito da árvore cantante dos Yanomamis. Com seu belo canto, ele deixava as mulheres encantadas, o que acabou despertando a inveja dos homens que tentaram matá-lo. E aí acontece o mito, né? O deus fugiu sob a forma de um pássaro e a árvore cantante sumiu da terra. Tem-se outros deuses, né, eu não trouxe nesse caso, né, mas, por exemplo, tem um chamado Iebabelo, né, que seria uma mulher e que apareceu do nada, é uma figura principal no mito da criação dos índios, Dessamas, esse e do Rio Negro, né, que ali entre a fronteira entre o Brasil e a Colômbia. Ela teria sido iluminada, deu sua iluminada morada de quartzo e Ebabelô criou todo o universo, né? Ele teria também criado o universo. Mas enfim, são inúmeras as mitologias brasileiras que podem enriquecer bastante essa discussão sobre mito. Beleza? Eu espero que eu tenha contribuído com, com a sua compreensão sobre o mito. E até a próxima. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Tchau!